Jesus com vocês. Que bom poder mais uma vez exaltar a Jesus esta noite. Que bom que você escolheu a rede para cultuar Jesus. A minha oração é para que tenhamos um tempo muito, mas muito especial, noite de estudo da palavra de Deus, tá bom? Espero que a tua agenda não seja outro, a não ser a voz de Deus através da palavra dele. Espero que você não tenha vontade de ir no banheiro, nem pegar água, a não ser que cidade, mas para que o teu compromisso não esteja em nenhum outro lugar, mas não seja aqui, e a gente vai poder dividir a palavra de Deus com vocês, ouvir a palavra de Deus. Mexe com a gente, é ela que faz toda a transformação que Deus na nossa vida, é a partir dela. Nós estamos falando, como você viu no vídeo aí, o livro de Juízes. Nosso tema é graça e desgraça. A desgraça humana e a graça de Deus. E é um desafio que foi escrito há menos 3.200 anos atrás, num momento muito particular de Israel. Desafio grande, mas eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado e que Deus vai continuar ainda a dirigir a igreja dele para a glória dele. Tá bom? Juízes é um livro que narra a história onde Deus, ele, ao libertar o seu povo lá da escravidão do Egito, tá ok? Quando Deus liberta o povo da escravidão lá do Egito, ele leva esse povo para um lugar especial, um dos melhores lugares da terra. O problema é que o lugar estava vazio. Ser conquistado, Israel precisaria lutar para entrar. Deus prometeu que estaria soberano, todas as coisas, aquele que comanda tudo, o Egito, uma das bélicas do seu tempo, e transformou em nada esse Deus. Levar o seu povo até a terra de Canaã, esse Deus prometeu guiar esse povo. Agora, Deus não é só onipotente, como ele é também onisciente. E Deus sabia que se a nação de Israel não expulsasse completamente os habitantes daquela terra, isso seria um baita problema para eles como nação. Deus sabia que não ia dar certo eles coabitarem naquela terra, coexistirem juntamente com outros povos, com adoração a outros deuses, ia se bagunçar um cabelo. Deus já sabia que isso não ia dar certo. Ele mesmo disse em Juízes capítulo 2, olha para vocês. Isso está lá em Juízes capítulo 2, versículo 3. Mas a gente sabe que infelizmente Israel não fez o que Deus mandou eles fazer. Estaram parcialmente com outros povos. Na semana passada, nós vimos como que os israelitas, como nós, nos se entregamos a falsos. Disciplina o povo em amor para nos corrigir e nos colocar novamente no caminho. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um segundo juiz. Na semana passada foi o primeiro juiz, Otoniel, um guerreiro, um cara todo certinho, um cara correto, um cara que era o exemplo, um cara que a Bíblia descrever sobre a vida dele não apresenta nenhuma falha. É claro que ele tinha falhas, mas não é nos revelado aqui. Um cara que casa com a filha de Caleb. Esse é o dos juízes aqui, porque eles sempre morrem. Sempre de um Salvador melhor e verdadeiro, um Salvador que é mais perfeito, que venceu a morte e que não é derrotado por ela. Hoje, nós vamos estudar
Tá ok? Eu acho que esse certamente é o texto mais diferente que eu já preguei em toda a minha vida, tá bom? Essa é uma das alegrias em poder se expor o texto bíblico como um todo. Eu não escolho o texto que eu vou pregar, né? A gente vai expondo aqui em Juízes, e pega textos fáceis e textos complicados. Esse é um texto, não pode dizer que é complicado, mas é um texto diferente. Porque é uma história, se eu posso usar a palavra talvez para descrever, talvez a melhor seria meio que bizarra. Claro que realmente Juízes capítulo 3, do verso 12 até o verso 30, vai ser projetado aqui na projeção para vocês, tá bom? Juízes capítulo 3, verso 12, diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Só um detalhe, volta aqui antes de continuar a leitura. Entenderam bem o contexto? Esse é o contexto sempre de Juízes. O povo falha, o povo pisa na bola, o povo desobedece, anda longe de Deus. Deus se ira e permite que o povo seja disciplinado, certo? Então Deus em amor disciplina o povo é subjugado por uma outra nação, e eles sofrem, eles se arrependem, e eles clamam a Deus por um libertador. Deus levanta um libertador, um salvador, alguém que salva o povo, mas depois que o salvador morre, o que acontece? Acontece o que você acabou de ler no verso 12. Acontece que mais uma vez, assim como a gente, o povo voltou a fazer o que o Senhor reprova. E aí diz assim, verso 13: conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel, e conquistou a cidade das palmeiras. Durante 18 anos. Eles deu um libertador chamado homem canhoto, filho do benjamita Gera. O enviaram como rei de Moab. Eu tinha feito uma espada de 45 centímetros de comprimento e tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele o entregou um tributo a Eglon, rei de Moab. Tá? Em seguida, Eude mandou os carregadores junto aos ídolos e mandou embora os carregadores. Desculpa, verso 19. Junto aos ídolos que estão perto de tem uma mensagem para ti. O rei respondeu, calado, e todos os auxiliares. Eude aproximou-se. Tem uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ele. Então ele saiu para o pórtico, para trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram, ele deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor,
fortes e vigorosos. Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Queridos, essa é a história de Eude. Uma história cômico, trágico, uma história que é difícil acreditar, mas sim, ela está na Bíblia. E essa história vamos debruçar essa noite e ver o que Deus tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é a situação da nação de Israel. Nada é tão ruim que não possa piorar. Por quê? Porque mais uma vez os israelitas fizeram piorar, porque sempre piora. O pecado ele não só nos joga no fundo do poço, como ele é insano. Como muitas vezes colocar em palavras o pecado se torna até mesmo algo ridículo. Se torna algo ridículo. E eu podia dar várias ilustrações aqui. Recentemente eu vi vi um vídeo. Recentemente não, já tem muito tempo que eu vi, mas sempre na timeline repassa esse vídeo. De uma criança, não sei quantos já viram esse vídeo. Acho que é uma criança com a mãe no consultório. E uma criança, talvez nos seus 5, 6 anos de idade, talvez um pouco mais velha, não sei. Mas a mãe está no balcão do consultório, né, de um balcão, imagina que seja um consultório, e conversando com a atendente, acertando alguma coisa com a atendente, e o moleque atrás dela tacando terror, o moleque parecia que estava com um capeta no corpo, né? E lá irritado e reclamando com a mãe que não queria, acho que ele não queria estar ali, o vídeo não tem áudio, mas ele pega, e ele começa a quebrar as coisas do consultório, e a mãe não sabe o que fazer, aí ele pega as revistas que estavam assim numa mesinha de centro, e joga as revistas no chão, e ele pega e joga, situação assim, deplorável. Assistir aquela imagem nos faz ficar mal, por causa da criança, por causa da mãe. E o ápice do vídeo é quando a criança começa a pegar a mãe, começa a bater na mãe. E a mãe ali não sabe o que fazer, porque ela quer conversar, e eu tenho um filho que não obedece, e ela está totalmente entregue naquela situação, onde o filho vai lá e pega e abaixa a saia da mãe. E a mãe levanta a saia assim, e desconcertada. Você consegue perceber o quão deplorável o pecado é? Talvez é uma mãe, imagino eu, que nunca conseguiu colocar limites no seu filho. Uma mãe que talvez colocou o seu filho tão no centro da família, tão no centro da sua vida, que o filho era um Deus que não poderia ser jamais contrariado. E aquela mãe ali naquele vídeo está talvez colhendo as duras consequências de ser uma mãe que talvez colocou seu filho no centro desde o início, que nunca disse não, que nunca disciplinou, que nunca colocou de castigo. Uma mãe talvez que deixou passar e tolerou, e foi tolerando, até chegar literalmente no fundo do poço. Porque para mim, uma situação dessa é o fundo do poço. Dá para piorar, mas é o fundo do poço. Entende, queridos? Quando a gente lê esse início da história aqui, eu tenho que correr com o meu tempo, é difícil explicar como que a nação de Israel, o povo do Deus vivo, de tantas maravilhas, lê Josué, o livro anterior, de tantos feitos de Deus no meio do povo, como que esse povo foi ser subjugado por uma nação de poder bélico inferior, por um rei gordo? O que é contado dos outros reis, não era um referencial de líder, de guerreiro, mas era um cara muito, mas muito gordo, afeminado. Eu disse afeminado porque o nome dele, Eglon, está no feminino. Os estudiosos bíblicos, os teólogos se assustaram quando estavam lendo aqui. Peraí, rei não era rainha? Então não, é um rei. Mas por que o nome dele está no feminino? Estudiosos são unânimes ao acreditar que esse cara tinha lá um jeitinho meio estranho. Tinha práticas lá meio estranhas. Como que Israel foi se colocar numa situação dessa? Percebe como é um contexto insano? Na verdade, todo afastamento de Deus é insano. E quando você se propõe a andar longe de Deus, é algo insano, é algo inexplicável. E talvez seja essa a situação que você está vivendo hoje, colhendo as trágicas consequências por caminhar longe do seu Criador, colhendo as trágicas consequências de, em momento da sua caminhada de vida, ter considerado Deus. E o preço vem, a conta vem, e ela é muito alta, você não consegue pagar.
Então você se encontra desesperado como a nação de Israel, desesperada, sem saber o que fazer, e a única coisa que você pode fazer é clamar por um libertador. A palavra do verso 15 aqui é literalmente essa: os israelitas clamaram ao Senhor para que eles dessem um libertador, um salvador. Essa é a palavra no hebraico, um salvador. Alguém precisa nos salvar. Então Deus levanta Eude. Eude, o improvável libertador. Olha comigo o verso 15, o que a Bíblia fala sobre Eude. Novamente eles clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador, e Eude, então homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram como um pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Aqui nós temos Eugle, um homem canhoto. Mas a palavra aqui, ela não é literalmente canhoto, essa palavra nem existe no hebraico. A palavra literalmente quer dizer alguém impedido do lado direito. É assim que descreve Eude, um homem impedido do seu lado direito. Não era um cara ambidestro, mas era um cara que tinha dificuldades, e presta atenção, provavelmente dificuldades físicas, tá ok? Dificuldades físicas. Ele era um portador de necessidades especiais, provavelmente. Por quê? Porque talvez ele tinha o seu lado direito meio que paralisado. Ele não era um cara apto a manejar e a pegar uma espada com a sua mão direita. Tá ok? Por isso então que ele é o improvável libertador. Acho que pode até colocar ali. Por isso que ele é o improvável libertador. Isso mesmo. Então, essa é a situação do nosso contexto. Israel pisou na bola e estava vivendo a realidade trágica do pecado, sendo dominada por um rei gordo e afeminado. Tá bom? Por outro lado, nós temos um improvável herói, alguém que tinha alguma certa dificuldade do seu lado direito, um soldado talvez com deficiências físicas, alguém que ninguém pensaria que poderia ser o libertador de Israel. Então, a partir do versículo 16, a gente vê a elaboração e a execução de um plano de Eude. Embora talvez com alguma dificuldade física, era um cara talvez muito inteligente. E a Bíblia nos diz, a partir do versículo 16, que ele cuidadosamente fabrica uma espada de 45 centímetros, talvez desse tamanho aqui mais ou menos, uma espada. Ele coloca na sua coxa direita. Isso faz até com que ninguém desconfiasse, mais um motivo, tá bom? Porque os soldados, né, eles colocavam a sua espada do lado esquerdo, porque eles desembainhavam assim a espada. Aqui do lado direito ninguém ia suspeitar, justamente talvez por Eude mancando, ele talvez tinha dificuldades, o pessoal sabia disso, então ninguém iria suspeitar dele, se não era um problema. E ele bola um plano que, apesar de perigoso, parecia ser um plano execuível. E o verso 17 nos conta que ele vai até Eglon e paga tributos. Essa era uma forma de subjugar, de escravidão. O povo trabalhava para juntar recursos para pagar para o seu dominador. E eles vão levar então esses tributos, esses recursos até Eglon. E quando eles começam a voltar, quando eles estão passando pelos ídolos, né, porque eram falsos ídolos, eram postes de ídolos de madeira, de pedra, Eude ele para e ele decide voltar então com a premissa de que ele tinha uma mensagem secreta para o rei. Você leu a história comigo aí. E a pergunta é, queridos, por que Eglon aceitou Eude de volta? Porque ele não só aceitou Eude de volta, como também aceitou a ideia de receber Eude sozinho. Porque no verso 19 deixa claro que ele mandou todo mundo sair, ele queria falar a sós com Eude. E aqui eu tenho algumas razões para dar para vocês. Em primeiro lugar, rapidamente, a primeira razão é porque a situação de Israel era tão caótica, que talvez os próprios moabitas, o próprio Eglon, acreditava que Israel acreditava em falsos deuses. Entendeu o que eu quis dizer? A situação de distância de Deus de Israel era tão grande, que ao passar pelos falsos deuses, provavelmente Eude simula que recebeu alguma mensagem desses falsos deuses. E Eglon acredita nisso. A palavra Deus ali no versículo 20, que foi traduzido até com Deus maiúsculo, pode ser também deuses. A palavra Elohim pode ser deuses também. Então, o contexto aqui sugere de que o povo de Israel estava tão perdido, mas tão perdido, que um israelita
escutar um falso Deus e ter uma palavra de um falso Deus para o rei não era nada absurdo. Entende o contexto? É como se você pegasse um cristão zoado, que está tão distante de Deus, meio tabajara, e o cara chegasse para você e dissesse que ele consultou o horóscopo. E você fala assim, cara, esse cara está tão perdido, esse cara está tão distante de Deus, que eu até acredito que ele, sim, deve ter consultado o horóscopo, sim. Deve ter lá entrado lá e visto lá o mapa astral dele, e talvez ele está meio que se guiando na sua vida segundo o seu mapa astral. Isso é insano, não é não, para um cristão? Claro que sim. Agora, por que isso não sonou insano para Eude? Porque talvez a nação estava tão perdida, que ouvir um falso Deus, ser receptor de um falso Deus, de uma mensagem de um falso Deus, não era nada absurdo. Em segundo lugar, Eude não apresentava risco nenhum. Como eu disse para vocês, o fato dele ser impedido pelo lado direito, ele talvez era a pessoa perfeita para executar esse plano. Porque ninguém em sã consciência achava que Eude apresentava algum tipo de risco. Ele talvez era a melhor pessoa para se apresentar diante de Deus. Porque acreditava que se ele não era capaz de empenhar uma espada com a mão direita, então presumia-se que ele não era capaz de empenhar espada nenhuma. Agora, a terceira razão talvez pela qual o próprio rei aceitou receber Eude nos seus aposentos, alguns teólogos suspeitam até mesmo de uma intencionalidade imoral por parte de Eglon. Talvez o fato dele ser afeminado, talvez até mesmo o fato, acredito até que Eglon era até mesmo um homossexual, alguns acham que ele permitiu o pessoal sair da sala, porque ele teria segundas intenções até mesmo ao receber Eude nos seus aposentos reais. O que explica até a facilidade que Eude tem de se aproximar até mesmo daquele rei. Então esse é o segundo ato da nossa história. O primeiro ato é a tragédia anunciada, é a podridão do pecado que Israel se encontrava. O segundo ato é Deus levantando um improvável libertador numa situação improvável, também impensável. E nós vamos para o último ato da nossa história. A execução perfeita, mas a um custo altíssimo. Verso 21 até o verso 23. Olhe comigo. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. É interessante, a descrição aqui hebraica é uma descrição até que dá em detalhes, tá ok? E literalmente ele atravessou de tal forma que as vísceras dele foram abertas e caíram para fora, literalmente. Mas a espada ficou completamente lá dentro. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala, atrás de si. Eude se aproxima de Eglon, e ele então enfia a faca. 45 centímetros que se perdem dentro de um rei gordo, completamente. A banha dele se fecha, olha que história bizarra, né? A banha dele se fecha completamente sobre aquela faca. O golpe foi fatal. As entranhas saíram, até talvez explica até mesmo o próprio fedor que os soldados e os servos sentiram e pensaram que ele estava fazendo as suas necessidades, tá bom? E Eglon morre ali nas dependências reais. Mas aqui entra o custo altíssimo. Pergunta: como que Eude saiu dali? Ele não poderia simplesmente abrir a porta e sair, porque se ele caminhasse 50 metros, 15 metros, assim que os servos entrassem pela porta, veriam ali o rei morto. Ele não poderia simplesmente abrir a porta e sair. E no verso 24, sugere que eles estavam então nos aposentos reais do rei, onde tinha não somente o trono, mas também tinha o banheiro real. Tá ok? O que até explica os soldados acharem que o rei estava utilizando o banheiro real. Então, queridos, ele precisaria sair de forma que ninguém o visse, sair até mesmo da região. Então ele tranca as portas, é o que diz no versículo 23, tá bom? Ele tranca as portas por dentro, e ele passa por esse lugar, e na minha versão traz a palavra aqui, a palavra
pórtico, tá bem? E essa é uma palavra de difícil interpretação no hebraico. Porque essa é uma palavra que só aparece aqui. Em mais nenhum lugar de todo o Antigo Testamento existe uma outra ocorrência dessa palavra. E ao pesquisar sobre essa palavra, sobre esse contexto, e sobre os aposentos reais, eu encontrei essa figura aqui. Pode colocar para mim, Alene? Tem uma figura que ilustra muito bem o que aconteceu. Essa é uma figura que talvez simula um pouco de como funcionavam os aposentos reais daquele tempo. Não existia um banheiro tal qual como é hoje, tá ok? Não existia vaso sanitário, não existia encanamento para uma fossa mais distante. Provavelmente era assim que funcionava. Existia um quarto específico, onde o rei fazia suas necessidades, tá bom? E basicamente a fossa desse quarto, para que não tivesse um cheiro muito forte, ela dava para um aposento inferior. E nesse aposento inferior era onde os serviçais entravam para fazer a limpeza de todo, as necessidades e a sujeira do rei. Tá ok? Então, provavelmente, essa palavra ela sugere que foi por ali que Eude conseguiu escapar. Você está conseguindo entender o contexto? Eude conseguiu escapar pelo quarto, tá bom? Pelo banheiro, pela fossa do rei. Por Eglon. Ele saiu literalmente pela fossa, pelo banheiro real. Ele teve que literalmente passar pelas fezes do rei para conseguir escapar sem que ninguém percebesse. O plano era perfeito, a execução perfeita, mas ainda assim esse preço foi muito alto para ele pagar. Porque ele teve que literalmente se sujar completamente, em toda a sujeira daquele gordo rei. E devia sim ir bastante no banheiro aquele rei, E ele teve que passar por essa sujeira para que pudesse passar despercebido e ir embora daquela região. Eude, então, ele salvou naquele dia a nação de Israel. Ele era o líder improvável, ele usou a estratégia improvável, ele teve que literalmente sujar as suas mãos ou sujar o seu corpo todo, mergulhar na sujeira do rei para salvar e libertar o povo de Israel da sua sujeira, do seu pecado. Percebe a analogia aqui? O povo se estragou completamente. O povo mergulhou sim na sujeira. E para que o povo pudesse ser liberto daquilo, da tragédia do pecado e da sujeira do pecado que nos envolve, um libertador, um salvador precisou também se sujar. E é impressionante como que essa história de Eude nos mostra como que nós podemos ser libertos dos nossos pecados. Como que nós podemos ser libertos da sujeira que é o nosso pecado. Porque essa história de Eude, ela aponta para um outro Salvador. É impressionante como que a gente pode enxergar Jesus aqui. É impressionante. Eude, ele é um tipo de Cristo, uau, de maneira assim brilhante. Olha que interessante, eu estou na fase final. Eude, ele não tinha nada que fisicamente fizesse dele alguém especial. Era alguém impedido do seu lado direito. Era um improvável libertador. Ninguém olharia para ele em sua consciência e diria: uau, aquele cara vai nos libertar. Olha o tamanho dele, olha a força dele, olha a capacidade dele de manejar a espada. Não. Fisicamente, aos olhos humanos, ele era um libertador improvável, assim como Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 2 e 3, diz o seguinte, falando sobre Jesus: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus Cristo, tal qual Eude, também não tinha nada em sua aparência que fizesse dele um libertador. Eude se propôs a resolver esse problema sozinho. Ele bola o plano, parece-me que ele que faz a espada, e sozinho ele executa esse plano. Ele foi o único responsável pela libertação do povo. Sim, depois ele convoca o povo e eles vão à guerra. Mas o ato principal salvífico começa com Eude realizando aquilo sozinho, tal qual
como Jesus fez isso, ao sozinho caminhar até a morte e morte de cruz, e esmagar o pecado, o nosso inimigo, pela sua fraqueza, assim como Eude fez. Eude bolou um plano impensável. Eude bolou um plano improvável, que talvez do ponto de vista bélico não fazia muito sentido, tal qual Jesus decidiu nos salvar. Jesus não decidiu, como os judeus esperavam, vir enfrentar o imperador de Roma e conquistar pela força. Não, ele se humilhou, ele morreu. Foi uma vitória improvável e impensável. E para fechar, Eude teve que literalmente mergulhar em toda a sujeira, nas fezes do rei, para conseguir liderar o seu povo e libertar o seu povo. Assim como Jesus, que teve que mergulhar em toda a nossa sujeira. Eude mergulhou na fossa de um rei só. Jesus teve que mergulhar na fossa de toda a humanidade, para que Ele pudesse nos resgatar e nos purificar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ele tomou o nosso pecado, Ele mergulhou na nossa fossa. Isaías, capítulo 53, diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas doenças. Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, Ele mergulhou no pecado para que nós pudéssemos receber a justiça dEle. Ele tomou sobre si as nossas falhas, as nossas vergonhas. Aquela sensação de sujeira, de vergonha, quando você faz algo realmente errado, Jesus assumiu isso para Ele. Colocou sobre os seus ombros, para que eu e você pudéssemos ser libertos. Preste atenção. Você que é um adúltero, um avarento, um amante de coisas, um desobediente, um rebelde, um fofoqueiro, um mentiroso. Você que é escravo da pornografia, escravo do dinheiro, do lucro desonesto. Você que está afundado e olha para o lado e só vê lama, sujeira e pecado, e não merece outra coisa a não ser condenação, e você sabe disso. E eu estou me descrevendo aqui, eu me coloco aqui, tá? Jesus Cristo sofreu essa punição por você. Jesus Cristo sofreu e assumiu essa vergonha para Ele, para que você pudesse ser liberto dos seus pecados. Assim como Eude libertou aquele dia a nação de Israel, no Calvário, anos depois, Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados. E Ele sim é esse Salvador maravilhoso, para onde a história de Eude aponta. Alguém que ao ver a sujeira do nosso pecado, embora tivesse todos os motivos do mundo para nos punir por causa disso, Ele voluntariamente tomou o nosso lugar. Ele voluntariamente sofreu as consequências daquele pecado por nós, para que hoje, você mediante o arrependimento, a confissão de pecados, possa novamente se sentir limpo diante de Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Ore ao Senhor. Fale com Deus. É um bom momento para você, nesse instante, confessar os seus pecados a Jesus Cristo. É um bom momento para você, nesse instante, reconhecer que talvez você, a nação de Israel, está afundado em escolhas erradas que você fez ao longo da vida. Talvez você está sofrendo as consequências terríveis das escolhas erradas que você fez. Ou não. Ou talvez você ainda vai sofrer. Hoje, embora você não consiga perceber toda a sujeira da condição que você encontra,
Quando você é sincero, uma avaliação sincera, você percebe que talvez os teus passos, a tua vida, longe de Deus, ela não vai ter outro fim, a não ser tragédia, destruição, sujeira, vergonha. Coisas que até colocar em palavras fica vergonhoso, fica difícil. Agora, a esperança do Evangelho, a graça de Deus, é Ele saber de tudo isso e ainda assim não nos rejeitar. A graça maravilhosa de Deus é Deus saber desse histórico terrível que eu tenho, que você tem, e ainda assim, voluntariamente, Ele decidiu assumir isso para Ele. É Jesus mergulhando na fossa do nosso pecado, é Jesus assumindo a nossa culpa, assumindo as nossas falhas, a nossa vergonha. E quando você confessa os teus caminhos a Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa em Jesus como teu Salvador, Ele liberta você dos seus pecados, Ele liberta você dessa escravidão, que não tem outro fim a não ser vergonha e desgraça. Essa é a esperança do Evangelho em Juízes. Eude foi o herói improvável, mas ele foi o Salvador que Israel precisava naquele momento. E sabe o que você precisa nesse momento? De Jesus Cristo. Ele é o Salvador que você precisa. Na verdade, Ele é tudo o que você precisa. E talvez você não vai só perceber que Ele é tudo o que você precisa, até o momento onde Ele for tudo o que você tem. E você pode perder tudo, mas se você tiver ainda Jesus Cristo na sua vida, você segue em frente. Ora ao Senhor, peça perdão pelos teus pecados, peça para te libertar dessa situação, às vezes terrível, que você mesmo se colocou. E agradeça, porque Ele é sempre bondoso e gracioso e fiel, porque Ele sempre provê o libertador que nós precisamos. Senhor, obrigado por esse texto, obrigado por essa história. Uma história esquisita, sim, é verdade, cheia de fatos curiosos, no mínimo diferentes, mas é uma história, Deus, que faz parte da Tua palavra. É uma história que o Senhor permitiu que estivesse registrado na Tua palavra, e que nos ensina, e que nos corrige, que nos exorta, e que nos encoraja, como, Deus, a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Eude. Ele é o nosso verdadeiro libertador. Foi Ele que tomou as nossas dores, os nossos pecados, e morreu por nós para nos libertar das consequências trágicas de viver para nós mesmos. Deus, abre a nossa cabeça, abre a nossa mente, abre o nosso coração para te entender isso. Para que ninguém saia daqui hoje, Deus, sem considerar realmente o Senhor. Não há vida sem Deus, não há vida sem Jesus. Sem Jesus Cristo, a vida é apenas uma vida sem sentido, falha, que não vai para lugar nenhum. E que talvez o fim não é outro a não ser vergonha, complicação, desespero. Nos faz entender, Deus, isso o quanto antes. E para que eu entender isso, a gente leve o nosso coração para nenhum outro lugar, a não ser para Jesus, o perfeito Salvador. Aquele que tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, a nossa vergonha. E que ao fazer isso, Ele nos liberta dessa escravidão do pecado. E nos dá uma nova vida. E nos dá uma nova perspectiva, uma nova ética, os novos costumes, uma nova vida, uma nova mudança de vida. É isso que nós queremos viver e experimentar aqui. Deus, se tem alguém aqui, Deus, algum jovem, algum adolescente, algum adulto, pai de família, alguém que é escravo de algum pecado e que talvez nunca contou, e que talvez silenciosamente tem sofrido as trágicas consequências, porque o pecado sempre destrói, porque o falso Deus sempre decepciona. Deus, para que hoje seja uma noite de confissão, para que hoje seja uma noite de arrependimento, para que hoje seja uma noite de olhar para Jesus Cristo como esse perfeito Salvador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.